Olá, bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Acervo ICL. Esse conteúdo é um conteúdo que muito me surpreendeu de eu não ter feito ainda esse conteúdo com este nome, apesar de que a gente vem falando há 2 anos sobre significante, né? Então, a gente fala sobre o inconsciente estruturado como uma linguagem, essa linguagem que funciona, é estruturada no campo significante. A gente fala sobre a subversão que Lacan fez do signo solsiriano para então teorizar do seu inconsciente, mas não tem um tema aqui chamado o que é significante. E eu decidi gravar este tema porque, bom, o Acervo ICL é a proposta para quem está no início. Eu acho que de tanto falar acervo OICL, as pessoas ficam com essa sigla meio que meio que na ponta da língua sem saber o que ela significa. E acervo OICL significa acervo o início da clínica lacaniana. Então, o acervo ele se propõe a trazer conteúdos que são em torno desse início que é tão angustiante, desses conceitos que às vezes são difíceis a priori, assim, num primeiro momento, esses nomes, essa complexidade lacaniana, parece que cria uma impossibilidade de aprendizado, quando na verdade, não, né? Na verdade, a gente consegue, é completamente possível estudar Lacan. Lacan é completamente possível. Lacan, inclusive, teorizou uma teoria bastante lógica, embasada, com epistemologias interessantes, então, matemática, topologia, linguística, filosofia. Então, assim, é muito gostoso estudar Lacan. A gente precisa tirar um pouco esse conceito, né? A gente precisa ressignificar a coisa, desmistificar essa ideia, esse mito aí de que Lacan é impossível, Lacan é muito complexo. Ele tem sua complexidade, sim, mas ele é completamente possível. E aí, pensando nisso, eu falei, por que é que eu não tenho um conteúdo com esse título, né? Respondendo essa pergunta, o que é significante? Então, vai ser um conteúdo dedicado completamente a isto. E aí, óbvio que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Você que é membro do acervo, provavelmente você já tem acesso ao PDF, que vai ser a lousa que nós vamos construir juntos aqui. Você já tem acesso a ele pronto aqui embaixo. Se você não é membro do acervo, você não vai ter acesso a esse PDF. Você provavelmente esteja vendo essa aula ou no YouTube ou no meu site, essa aula gratuita. Se você quiser ter acesso a esse PDF, essa lousa que a gente vai construir junto, você precisa virar membro assinante do Acervo ICL, tá bem? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Deixa eu colocar para gravar aqui, peraí. Pronto, vocês já estão vendo a minha tela e eu quero começar com vocês respondendo a uma pergunta que foi uma pergunta que foi difícil para mim. Eu pensava que o significante era uma palavra e em algum momento do meu início me senti bastante acuada quando me perguntaram o que era significante. Eu disse uma palavra e riram de mim. Então, eu quero começar por essa pergunta, né? O significante é uma palavra, né? E aí, queria que vocês respondessem aí mentalmente ou até aqui nos comentários. O significante é uma palavra. Até vou destacar aqui, bem grande aqui, pra gente. Palavra. Será que o significante é uma palavra? O significante, ele não é uma palavra, mas ele pode ser uma palavra. A gente precisa entender o contexto disso que a gente está chamando de significante, para depois tentar responder se ele é ou não é uma palavra. Né? Mas se a gente fosse falar assim, né, de bate pronto, se o significante é uma palavra, não, essa seria a resposta. Não.
eu quero construir isso com vocês, porque geralmente são perguntas que se fazem no início e não são respondidas, né? São perguntas basilares, né? Então, não é uma palavra. Que mais que o significante não é? Ele não é um som. Ele não é uma frase. Não é uma sílaba. E agora vem o que a gente gosta, né? Começa a ficar difícil. Ele não é, mas pode o ser. Ah, ele já começou. Já começou. Não é pode o, pode ser. Ah, já começou a ficar chato, já começou, você já começou com esse papo lacaniano aí, né? Ai, meu Deus, o que isso quer dizer, né? Então, esse pode ser aqui significa? Então, se a gente está falando de significante, a gente está falando que um significante, ele não significa si sozinho. Então, ele pode ser uma palavra, um som, uma frase, uma sílaba, se tiver em relação com outro significante. Se ele tiver dentro de um contexto, dentro de uma cadeia com outros significantes. E aí eu quero escrever algumas coisinhas aqui, já que eu volto para a gente elaborar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Bom, então por que que pode ser? Então por que que não é, mas pode ser? Ele pode ser se ele tiver articulado com outro significante. E aí, o Lacan, ele vai propor um algoritmo do significante. Eu até peguei essa citação que ele traz no texto, A Instância da Letra, para poder dizer desse algoritmo, que é o algoritmo final para explicar, né, um significante. E aí ele vai trazer isso lá da linguística. Vamos ler junto. Para marcar o surgimento da disciplina linguística, diremos que ela se sustenta, como acontece com toda a ciência no sentido moderno, no momento constitutivo de um algoritmo que a funda. Qual? Este algoritmo. Beleza, é daí que ele vai partir. Mas para ele ter feito este algoritmo, que é significante sob significado, e isso aqui diz muita coisa, esse algoritmo já diz muita coisa, diz que o significante tem primazia sobre o significado, que essa barra representa a barra de corte, que vai fundar o deslizamento para outro significante, porque ele não significa si sozinho. Então, isso aqui, para ele chegar nisso aqui, ele foi lá no Saussure, no Ferdinand Saussure. E aí eu acho interessante, vou até pegar para vocês, só um minuto. Neste livro aqui, né, o Lacan, ele vai falar deste livro aqui, nesse trecho da Instância da Letra, e a gente vai falar um pouquinho. Esse não é um livro que você precisa ler inteiro, não. É só se você quiser. E ainda assim, tá vendo, ó, essa aqui foram as páginas que eu li. Isso que tá marcado nesse livro que diz de significante que eu estudei. O resto, entendeu? Vamos pegar o que o Lacan trouxe, então, de Saussure para teorizar significante. Lá no texto, A Instância da Letra, no Inconsciente ou a Razão, desde Freud, que está no Escritos. E essa é uma informação legal, assim, que eu não sei se você, que é psicanalista novo, assim, na psicanálise lacaniana, sabe? Mas existem os seminários de Lacan e existem os escritos de Lacan. Os escritos de Lacan geralmente são produções que o Lacan faz a posteriori de seus seminários. Então, por exemplo, o escrito A Carta Roubada. Esse seminário A Carta Roubada, que é um texto que o Lacan faz, ele é um texto que vai sintetizar a produção do seminário 2.
E aí, isso é muito legal de saber, assim, porque os textos de Lacan, ele falava melhor do que escrevia. Ao contrário de Freud, né? Freud escrevia melhor do que falava, na minha opinião. Então, quando você for ler um escrito, provavelmente você vai ler uma produção a posteriori de um seminário que já aconteceu. Então, é bacana você ler o escrito, sim, mas de repente, se você quiser decantar o que está naquele escrito, vale a pena você acompanhar a construção que o Lacan fez durante aquele seminário, que são seminários que duram 1 ano, 2 anos, né? E aí, então, é só uma dica, assim, uma coisa que eu acho interessante falar, não sei se você sabe dessa informação. Bom, então esse texto, a instância da letra, é a produção a posteriori de um seminário, né? Então, ele vai escrever o seguinte: o signo, e aí, ó, a gente já começa por algo para entender significante. O signo, assim redigido, merece ser atribuído a Fernando Saussure, embora não se reduza estritamente a essa forma em nenhum dos numerosos esquemas em que aparece na impressão das diversas aulas dos 3 cursos dos anos de 1906, 7, 8, 9, 10 e 11, que a devoção de um grupo de seus discípulos reuniu sob o título de Curso de Linguística Geral. É este livro aqui. Esse livro é um livro póstumo, escrito pelos alunos do Saussure, tá? E aqui se apresenta nesse livro o signo saussuriano para poder explicar esse funcionamento. Então, ele vai falar sobre imagem acústica, sobre conceito, e ele vai propor um algoritmo para falar o que é um signo. Vamos a este esquema, então, a este algoritmo. O que Saussure vai defender lá nesse... Saussure não, né? Os alunos dele, de forma póstuma, a partir dos ensinamentos dele. O que está ali como signo? Então, ele diz que tem uma imagem acústica, sob um conceito, e que esses estão fechados entre si e que, independente da posição que eles ocupam, ambos significam literalmente a mesma coisa. Então, ele está dizendo que uma palavra e uma imagem, elas têm o mesmo significado, independente se você vê a imagem ou se você vê a palavra. E aí ele vai falar, inclusive, sobre a árvore, né? Tem nesse texto, ele vai falar sobre a imagem da árvore e a palavra árvore. Então, ele vai dizer que tanto faz se a árvore estiver aqui ou aqui. Eu sou ótima de desenho, hein? Para associar, pouco importa, né? Porque essas setas representam que tanto a imagem quanto a palavra, independente de onde estiver, vai representar de forma fechada o seu significado. Beleza, o Lacan ele vai partir desse signo saussuriano para poder teorizar o significante. E o que ele vai dizer? Então, o que o Lacan vai fazer? Ele vai cortar as setas e vai tirar essa bola. E ele vai dizer que é ao contrário, que aqui... até esqueci de falar. Lá no Saussure, aqui, o conceito é o significante e a imagem acústica é o significado. Né? Ele vai escrever sobre isso. O Lacan ele vai tirar essas setas, vai tirar essa bola, ele vai dizer não necessariamente um significa o outro. Então, vai dizer que o significante ele tem primazia sobre o significado. Então, ele sempre está sobre o significado. O significado ele fica abaixo do significante. E que esse significado não é um significado fechado, ou seja, ele vai derrubar essas setas e dizer assim, um não necessariamente significa o outro, e eles não são fechados. Então, ele corta as setas e corta esse círculo aqui, né? E aí, ele vai dizer que, a partir de um corte, esse significado pode ser outro. Ele pode ser sempre aberto. E aí ele vai dizer que o significante ele não vale pelo seu significado fechado, mas sim pelas relações que estabelece com outros significantes.
vamos tentar desenhar isso juntos aqui. Eu vou escrever mais um pouquinho e daqui a pouco a gente volta para falar mais. E enquanto isso, você vai decantando tudo isso que eu estou falando. E tem um ponto importante aqui. Quando ele diz que o significante ele não vale pelo seu significado que carrega, pelo significado que carrega aqui, o que ele está dizendo é que é diferente, o movimento que ele propõe com a psicanálise lacaniana é um movimento diferente do movimento que Freud propôs com a psicanálise freudiana. Na psicanálise freudiana se caminhava para encontrar um sentido fechado das coisas. Na psicanálise lacaniana não se caminha para encontrar, para fechar os sentidos, mas sim para abrir esses sentidos a fim de mudar, para abrir esses significados a fim de mudar o sentido desses significados e assim aliviar o sofrimento. Então, aqui a gente já tem uma mudança bastante diferente da psicanálise freudiana. Isso é muito importante levar em consideração, porque eu não sei se vocês já me ouviram falar, mas eu sempre falo que não é bacana fazer um freudo-lacanismo, porque são duas psicanálises completamente diferentes. Então, esse negócio aí que vocês ouvem falar, que o Lacan dizia que vocês podem se dizer lacanianos, mas eu sou freudiano, o Lacan nunca disse. Tomem cuidado de tirar de recorte assim coisas sem contextos, porque assim fica até feia assim essa interpretação, né? Fica feio porque se tem uma coisa que o Lacan fez com o seu ensino durante 30 anos foi se diferenciar da psicanálise freudiana. É uma psicanálise muito diferente da freudiana. Então, esse é um exemplo, né? Na psicanálise freudiana, a gente fecha os sentidos, na lacaniana, a gente abre os sentidos. O nosso trabalho começa a partir do sentido fechado. Porque a partir de um sentido fechado é que a gente ruma para abri-lo. Na freudiana, o trabalho termina quando o sentido é fechado. Isso é muito diferente. Tá, então ele vai dizer que o significante não vale pelo significado que carrega, ele vale pelas relações que estabelecem com outros significantes. Então, se nessa proposta aqui ele está dizendo que um significante não significa si sozinho e que o significante tem primazia sobre o significado, e esse significado, a partir desse corte, pode deslizar, desliza para onde? Como que funcionaria esse matema, essa matemática aí? Então, o Lacan vai propor uma coisa parecida com isso aqui, ó. Ele vai dizer que um significante não significa si sozinho. Então, logo, ele caminha minimamente em par. Bom, então, o que o Lacan propõe para a gente com essa ideia? Que se um significante não está fechado no significado e ele precisa de outro significante para significar si, logo, ele vai andar sempre em par. Mas esse significante que vem para dizer dele, ele também não diz de si sozinho. Ele precisa de outro significante para dizer de si. E esse também não diz de si sozinho, então ele precisa de outro. E esse aqui também não diz de si sozinho, ele precisa de outro significante, que precisa de outro, e que isso vai embora com Deus, né? E que isso aqui é infinito. Logo, a própria estrutura, o nome disso é uma cadeia significante, né? Então, a cadeia simbólica, a cadeia significante, é uma cadeia sempre faltante, sempre aberta. Então, ele nunca se fecha, certo? Esse aqui é infinito, infinito, infinito. Então, a própria estrutura de linguagem, a própria estrutura do inconsciente, que é estruturado como linguagem, é uma estrutura faltante, uma estrutura que é infinitizada, que nunca se fecha, tá? Então, vamos ver isso num exemplo, né? Eu gosto de trazer exemplos assim de um jeito óbvio. Não tomem os meus exemplos como exemplos fechados, porque eu gosto de sempre dizer para vocês procurarem fundarem a própria opinião de vocês, a própria interpretação de vocês diante da teoria. E isso aqui é o que eu crio em cima
o que eu crio da minha interpretação em cima da teoria. Mas é fundamental que você crie a sua. É por isso que eu sempre coloco essas fontes, né? Então, já fazendo um adendo para esse conteúdo, eu utilizei algumas referências. Utilizei o Escritos, né? Então, esse texto que eu falei para vocês, da Instância da Letra. Utilizei o Seminário 17. E eu sempre vou colocar aqui no PDF quais são as referências. Utilizei o Seminário 2, o Seminário 1 e o curso de Linguística Geral do Saussure, tá? Então, essas foram as referências para criar esse conteúdo. Vão nessas referências também. Vai lá, lê, tira a sua própria conclusão, porque a psicanálise se trata disso, né? A praxis se trata disso. Inclusive, eu tenho um conteúdo sobre praxis, falando psicanálise enquanto uma praxis. Isso está aqui, depois você pesquisa na trilha, tem um conteúdo inteiro dedicado à praxis, né? A psicanálise enquanto uma praxis, onde eu destrincho o que eu interpretei do texto Excomunhão, que é o primeiro texto do Seminário 11. Bom, voltando aqui. Então, não tomem como uma verdade absoluta os meus exemplos, entretanto, usem-os para ilustrar o que eu quero dizer. Vamos para um exemplo quase clínico, né? Do que a gente escuta na clínica. A gente está lá escutando o nosso paciente, ele está dizendo que ele é fraco, né? Então, esse que é fraco, né? Isso aqui é um significante, né? Esse que é fraco tem toda uma cadeia significante, tem uma cadeia significante que determina o que significa ser fraco para ele, né? E aqui a gente tem uma revelação importante, né, do ensino do Lacan, porque se a gente está dizendo que isso que a gente está ouvindo, né, eu sou fraco, que essa palavra, aí a gente está falando de uma palavra, né, tem toda uma cadeia de significante para determinar o que significa ser fraco para ele, logo a gente está dizendo que esses significantes aqui, né, que fazem parte da cadeia, o que eles determinam? Eles determinam uma posição que aquela pessoa ocupa frente às pessoas da vida dela, entende? A cadeia significante é para explicar de uma posição discursiva, como a pessoa fica frente à outra. É por isso que na psicanálise lacaniana a gente trabalha com texto, com a interpretação de texto. A gente não compreende nada, a gente interpreta, né? A gente analista. Em nome de quê? Em nome da gente interpretar essa posição, qual é o contexto dessa posição que se fica frente ao outro. Eu vou escrever isso aqui para que vocês tenham aí. Então, esses significantes passam a organizar uma posição que ele ocupa frente às pessoas. Uma pessoa é feita de uma cadeia significante? Não. A gente está falando de um sujeito, para começar, né? A gente vai entender o que é sujeito, porque sujeito é justamente essa posição. Por isso que na psicanálise é diferente de sujeito de indivíduo. Por isso que na psicanálise lacaniana a gente não fala sobre o sujeito que é um indivíduo, a gente fala sobre um sujeito que é um assunto. Por que ele é um assunto? Porque o sujeito ele nasce no intervalo dos significantes a fim de explicar a posição que se ocupa frente ao outro. Então, ele é um grande assunto que significa um significante para o outro. Ele vai surgir sempre no intervalo. E é por isso que esse sujeito ele é dividido.
né? Ele se constitui de forma dividida, porque ele se constitui neste intervalo. Ele pode se constituir de forma intervalar, sempre faltante em busca, ou de forma literal, holofrástica, que é a colagem discursiva. E é isso que diz, por exemplo, das estruturas clínicas. Se é uma neurose, a gente está falando de um sujeito intervalar. Se é uma psicose, a gente está falando de um sujeito holofrástico, né? Que surge na literalidade. Mas isso é outro assunto. Estrutura clínica. Também tem trilha aqui no acervo de estruturas clínicas, tem sobre neurose. E tem também uma introdução à estrutura clínica, que foi um conteúdo feito pelo Humberto, muito bacana aqui para o acervo, onde ele explica bastante sobre isso. E aí, para você entender mais como que essa estrutura se dá, você pode também ver a trilha de castração, fala e desejo, para entender o que é castração na linguagem para o Lacan, né? Mas voltando aqui no significante, porque aqui senão a gente vai embora, esse assunto rende demais. Então, se a gente está falando que um significante ele só é significante quando tem toda uma cadeia que organiza uma posição discursiva frente a alguém. E aí sim, e aí pode ser uma palavra, e aí sim pode ser um fonema, e aí sim pode ser uma sílaba, pode ser um som, né? Porque só é significante se ele está em relação com outro significante, a fim de representar o sujeito nessa cadeia, né? O sujeito enquanto essa posição discursiva frente ao outro. O sujeito, ele se constitui... Deixa eu escrever isso aqui. Vou escrever umas coisinhas aqui, já que eu volto. Peraí. Bom, então, se sujeito é um grande assunto, e esse assunto sempre faltante, porque ele sempre precisa de outro significante para significar se esse sujeito aparece no intervalo, nós estamos falando de um sujeito que é dividido, que é castrado, que é faltante, que é incompleto. E isso tudo é muito importante da gente decantar, porque a gente ouve falar, mas poucas pessoas explicam para a gente o que isso quer dizer, né? Ele é dividido entre significantes, ele é castrado na linguagem, porque a própria estrutura de linguagem é faltante, ele é faltante por conta dessa castração na linguagem e por isso incompleto. E aí Lacan vai falar no seminário 15, 16 e 17, em que ele teoriza sobre os 4 discursos. Não, 15, 16 e 17, que ele teoriza sobre o grafo do ato analítico e os 4 discursos. Ele vai falar muito sobre o sujeito de Descartes, o sujeito cartesiano que diz do penso, logo existo, que se trata de uma completude, ou seja, se ainda não sei, é porque me falta, é só pensar e aí eu existo. Então, é só descobrir o que me falta e preencho. E o Lacan ele vai contra ao cogito cartesiano, que é esse do penso, logo existo, e vai dizer que você é onde não pensa. Né, que tem um sujeito que escapa nesse intervalo tão fechado dos significados e que o trabalho da psicanálise ele caminha para justamente conceber essa falta, para esvaziar, deixar vazio, ao invés de fazer um movimento de completar isso, porque vai ser impossível, né? Isso está na ordem do impossível de fato. Mas sim fazer um trabalho de esvaziamento para que aquilo que é vazio fique vazio e que possa ser feito algo para além daquilo. E é por isso que, na minha opinião, eu acho a psicanálise lacaniana muito humana, porque ela não engana, ela nunca me enganou. Ela não engana dizendo que vai haver algo, uma solução que vai completar as suas faltas e resolver os seus problemas. A psicanálise não diz isso, do contrário, ela diz que falta, faltou, falta e faltará, mas isso não significa que você precisa viver com angústia porque está faltando. Que existe um para além da falta e que é justamente esse para além que é o trabalho da análise. É por isso que o trabalho de análise é um trabalho mais demorado, porque ele não engana e até chegar nessa concepção da falta tem todo um processo que acontece. Ele explica isso muito bem no seminário 15, no grafo do ato analítico. Lá no acervo também tem uma trilha falando só do grafo do ato analítico,
que eu acho bacana vocês assistirem para entender um pouquinho dessa lógica. Mas, enfim. Então, esse sujeito que é faltante, incompleto, castrado, ele é constituído por 3 registros concomitantes. Ou seja, são registros enodados. São registros que não acontecem um sem o outro, né? Que é o RSI, real, simbólico e imaginário. Tem conteúdo sobre RSI no acervo também. Mas voltando ao significante aqui. No texto, a subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano. Nossa, cada nome grande, né? Uns nomão enorme, né? Isso tá lá no Escritos. O Lacan vai dizer algo em torno do significante é o que representa o sujeito para outro significante. Logo, a gente volta à pergunta feita no começo aqui dessa aula de hoje. O que é sujeito, o que é significante? Então, o significante agora, nessa altura do que você já concebeu desse conteúdo, consegue responder se é um som, uma palavra ou um significado? Né? Depende se ele estiver relacionado a outro significante. E sujeito? Sujeito é um indivíduo, é uma pessoa, é o paciente, é quem fala? Não. É o assunto que contextualiza uma posição discursiva frente ao outro. E aí eu peguei esse trecho ali do texto para poder marcar mais uma vez o que é o significante, né? Ele só é se tiver em relação com outro. Então, nossa definição do significante não existe outra. Um significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Esse significante, portanto, será aquele para o qual todos os outros significantes representam o sujeito. Ou seja, na falta desse significante, todos os demais não representariam nada, já que nada é representado senão para algo. E isso é muito importante, porque vamos desenhar aqui um pouquinho o que fica sintetizado disso. A gente entende, então, que um significante nesse matema do Lacan, né? Significante sob significado não significa si sozinho. Ele precisa de outro significante sob significado, né? Para funcionar. E aí, nesse funcionamento retroativo, e é sempre a posteriori, tá? Nunca é esse significante que significa esse. É sempre esse significante que vem para significar esse. É a posteriori, como na teoria dos conjuntos da matemática, em que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 2 vem para dizer que o 1 é 1, o 3 vem para dizer que o 2 é 2, o 4 vem para dizer que o 3 é 3 e assim sucessivamente. Então, é sempre a posteriori. E aí, nesse movimento aqui de busca, né, nessa flecha, o sujeito tá aqui, certo? E o que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que isso tem uma estrutura. Essa é uma estrutura de funcionamento. Estrutura. E qual é a estrutura? De linguagem. Então, por isso que o Lacan vai trabalhou fortemente o seu axioma fundamental, que é o inconsciente é estruturado. O nome da sua estrutura é linguagem. O inconsciente é estruturado como linguagem. E o que seria um axioma? Vou colocar aqui, né? Então, esse axioma, ele embasa todo o ensino do Lacan praticamente. E eu acho importante escrever aqui, porque essas palavras, assim, apesar de serem corriqueiras para quem está estudando há muito tempo Lacan, quem não está, pode não conhecer, né? Porque axioma é mais usado para quem teoriza os teóricos da matemática, né? Então, é uma proposição, ou, eu peguei do dicionário, ou verdade fundamental inquestionável, que serve como ponto
partida para o raciocínio lógico. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é um axioma. O inconsciente é estruturado como linguagem. Isso é um axioma. E a gente vai falar desse axioma agora. Vou escrever bastante sobre o seminário 11 e já que eu volto. Vamos lá. Bom, vamos para o axioma, então. O inconsciente é estruturado como linguagem. E aí, lá no seminário 11, ele vai dizer esse inconsciente estruturado como linguagem. Mas aqui abaixo eu coloquei um recorte do seminário 1 que eu acho importante para a gente poder entender a evolução dessa ideia de sujeito versus a estrutura de linguagem e a posição do significante nisso tudo, tá? Então, vamos lá. Pensem bem que não se trata somente de um observador, trata-se, no final das contas, da relação simbólica, a saber, do ponto a partir do qual se fala, ele é falado. O trauma, enquanto tem ação recalcante, intervém só depois. Naquele momento, algo se destaca do sujeito no próprio mundo simbólico que ele começa a integrar. Daí por diante, aquilo não será mais algo do sujeito. O sujeito não o falará mais, não o integrará mais. Não obstante, ficará lá em alguma parte falado, se é que se pode dizer, por algo de que o sujeito não tem controle. Será o primeiro núcleo do que chamaremos em seguida dos seus sintomas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo da emissão do sujeito. O que é a emissão do sujeito? Emissão do sujeito é sobre o sujeito como esse que não é autônomo, e sim sempre relacional. Ele só o é em relação a alguém. Há uma mistura do eu e do outro. O eu não é autônomo. O sujeito, ele é a emissão do eu e do outro. Aí Lacan, lá no Escritos, ele tem essa fala aqui que diz o seguinte: o inconsciente é o discurso do outro, outro com O maiúsculo, outro como grande outro. E Lacan explica sobre o que é esse conceito de grande outro a partir do estádio do espelho, quando ele vai teorizar sobre o RSI lá, que eu falei há pouco para vocês, quando ele vai teorizar sobre o I, que é do imaginário. Então, ele vai usar um modelo óptico para dizer isso. Tem conteúdo no acervo? Tem. Tem de R, tem de S, tem de I, dos 3 registros. Mas aqui, se ele está dizendo que o inconsciente é o discurso do outro e o inconsciente tem uma estrutura de linguagem que é feita lá em cima, lá que eu mostrei para vocês, que é feita de um monte de significante, que um significante, enfim, o que a gente já falou, logo, todos esses significantes que estão aqui em cima, toda essa cadeia infinita, ela é feita a partir do discurso do outro, do grande outro. O sujeito, antes de falar de si, ele já é falado. E aí é importante esse conceito que Lacan vai trabalhar no seminário 11 da alienação, a partir da topologia dos toros, né? Isso aqui são toros. Então, ele vai dizer que tem um toro, que é o toro do eu, e um toro, que é o toro do outro, né? E que há uma intersecção dos toros. E o sujeito, ele nasce dessa emissão, desse discurso do outro. E que, a partir desse toro enlaçado, é que se estabelece o movimento de angústia ou de desejo. E isso diz do circuito pulsional. Então, ele vai, inclusive, também derrubar Freud nessa, assim. Então, ele vai dizer que a pulsão não é libidinal, ela é feita a partir de um circuito. Ele teoriza sobre isso no seminário 11, se você quiser aprender mais, mas também tem conteúdo no acervo sobre pulsão. Então, quando a gente fala sobre esse movimento aqui dos toros, dessa intersecção, o Lacan vai chamar isso de alienação. E que
antes de chegar numa análise, por exemplo, se chega alienado, não no contexto da burrice, né, que a gente está acostumado, assim, pelo menos eu cresci ouvindo que, fulano é alienado, fulano é burro. Não é dessa ordem a alienação aqui, mas a alienação que é a alienação no discurso do outro. Se vem repetindo aquela correspondência dos significantes que foram estabelecidos no campo do outro. E, óbvio, pode parecer complexo para você, mas o que eu quero marcar, você não precisa entender tudo isso agora. O que eu quero marcar para vocês é que antes de uma análise se vem nessa repetição. E é justamente o trabalho de análise que vai cortar esse circuito, essa repetição, que vai interromper essa cadeia simbólica, esse sentido, e vai começar a questionar, vai começar... Assim, o analista, ele faz o trabalho de corte. A sutura desse corte, quem faz é o analisante. Ele vai suturar, dando um outro sentido para aquilo que ele talvez nunca tenha questionado. Esses imperativos, esses significantes enquanto imperativos, de fato. Então, eu sou fraco, né? E tudo isso que apoia fraco, quando é mexido, questionado, isso toma um novo sentido. E não se faz isso de qualquer jeito, né? Para o Lacan, o mundo das palavras é que cria o mundo das coisas. Então, não é a realidade que estrutura um sujeito, mas sim a linguagem que estrutura a realidade psíquica do sujeito. Quando a gente mexe nisso, nessa estrutura do jeito ético, seguindo o estatuto do significante, seguindo a ética do desejo, que é sempre faltar, quando a gente mexe nisso, a gente faz um trabalho interessante de esvaziamento, de separação dessa alienação toda e condução desse analisante para a sua própria verdade, enquanto um grande ponto de interrogação, mas sem aquele sofrimento de outrora, né? Sem aquela angústia, assim, né? Angústia que eu digo como um afeto que não engana, como Lacan diz também no seminário 10, né? Como aquilo que é um engodo muito grande, impossível de dizer. Lá no 11, o Lacan, inclusive, vai utilizar essa frase exatamente assim, né? O tratamento da psicanálise é tratar o real pelo simbólico usando o imaginário de pano de fundo. Por quê? Porque frente às impossibilidades que a vida impõe, é pela palavra que vai se dar contorno para aquilo que é impossível. Não a fim de torná-lo possível, porque isso é impossível. O impossível vai continuar sendo impossível. Mas a palavra como uma via outra, né? Uma outra via de contornar aquilo que até então era muito angustiante, fazendo então que esse sujeito possa entrar na sua vida num movimento desejante, não mais angustiante. Então, assim, eu vou escrever algumas coisas aqui para vocês, para a gente entender, assim, como que a gente faz isso e o que é importante entender do trabalho que o analista faz dentro dessa cadeia significante, pelo menos por cima, pelo menos para te despertar a curiosidade de aprofundar isso e ler mais sobre isso, porque não é de qualquer jeito que a gente faz. Então, vou escrever algumas coisas e já que eu volto. Então, gente, se para Lacan não é a realidade que estrutura o sujeito, e sim a linguagem que estrutura a realidade do sujeito, a gente está falando que tudo isso que se ouve, né, quando a gente está se constituindo, né, esse que é fraco, esse que é igual ao pai, esse que é o inteligente da família, essa que vai ter sucesso, essa que veio para salvar todo mundo, esse que é incompetente. A gente está dizendo que isso tudo vai estruturando o sujeito. Então, logo, esse sujeito ele é relacional. Ele é a partir de uma imissão. Ele é entre o eu e o outro. Ele não é sozinho. Isso também já é outro ponto que vai completamente para outro lado do que Freud teorizou. O Freud teorizava sobre um sujeito autônomo, um sujeito que bastava que fosse trazido ao consciente conteúdos inconscientes, que então esse sujeito reparava seus sintomas. Lacan não. Lacan diz que o sujeito não é sem o outro, que essa autonomia não existe, que inclusive ele é naquilo que escapa. Então, por isso que a gente vai trabalhar esses dizeres, esses ditos,
esse sujeito da enunciação, sujeito denunciado, para poder dar esses endereços, esvaziar e subverter, mudar, torcer, inverter, negar toda essa cadeia simbólica a fim de que o nosso paciente possa dar um outro sentido para a coisa. E aí eu disse para vocês que tem um jeito de fazer isso, né? Então, tudo isso aqui, esse que é fraco, esse que é igual ao pai, tal, isso tudo são significantes. E como que um significante funciona, né? Lacan vai propor esse esqueminha aqui, né? O S1 e o S2. O que é o S1? O S1 é o significante mestre. Então, ele vai dizer que para toda cadeia existe um significante mestre, que é um significante que não é dado a priori. A gente aposta, né, como sendo esse que é fraco, né? Esse que é fraco aqui, né? A gente aposta, mas ele não é dado a priori. A gente só consegue saber dele depois do quê? Do S2, que é toda a cadeia simbólica. Cadeia simbólica. Cadeia significante. Significante. E aí, é interessante a gente pensar esse S1 em relação ao S2, como o S1 sendo um significante, o S2 todo aquele outro fluxo. Vamos tentar desenhar isso de uma forma mais prática. Então, é como se o S1 fosse aqui, né, um par, deixa eu colocar em preto. O S1 tivesse aqui, né, sempre em relação a outro significante. E aí, esse deslizamento aqui, para dizer desse significante, esse deslizamento seria o S2. Então, a gente está falando de um deslizamento infinito, certo? Como eu já expliquei para vocês ali em cima. Então, é como se esse aqui fosse o S1 e tudo isso aqui o S2, né? Então, a gente tem um par para delimitar esse S1 e o S2 é toda a cadeia simbólica. A gente precisa de S1s, né? Nós, analistas, a gente apela para o sujeito, para o campo do sujeito ali, que é o... nos 4 discursos, o Lacan vai falar do discurso do analista, né? Então, a gente está sempre dando suporte para o sujeito questionar seus S2 para produzir os S1s. Então, os S1s são todos os suportes, tudo aquilo que vai suportar a gente numa função analista de questionar, de continuar abrindo esses significados. E aí, esse movimento de abertura, deixa eu colocar aqui em marrom. Tá vendo que ele vai para o lado, né? Esse movimento aqui é um movimento de combinação, né? Mas o que é fraco? O que não é? O que é não fraco? Fraco, né? O que é fraco, fulano? Fraco é a pessoa que não consegue carregar um saco de arroz. E quem consegue carregar um saco de arroz? Quer dizer que é o quê? Não forte, não fraco. A gente está indo embora com Deus aqui. A gente está fazendo um movimento de combinação, né, para poder esvaziar esses significados. O Lacan vai chamar esse movimento. O Lacan não, né? É assim na linguística. Essa combinação é o movimento metonímico. Então, a gente está falando de metonímia. Metonímia, isso. Então, esse movimento para o lado, a gente está dizendo de uma metonímia. A gente realmente consegue efeitos fazendo esse trabalho metonímico. Mas uma análise não se trata só, né, do movimento metonímico, mas também do metafórico. Deixa eu marcar aqui para vocês esse exemplo, né, de esse que é fraco. E aí, durante esse movimento metonímico que se faz de abertura desse significado, aparece ali o não fraco. Quando aparece o não fraco, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse que é fraco, frente a alguém fica fraco. Quem é esse alguém? Que posição esse alguém ocupa? É o de não fraco. E aí, a gente está falando que uma outra posição discursiva é revelada nessa história. Esse que é não fraco. E aí, né, nosso paciente vai dar esse nome, a gente vai operando, mas esse nome não é a gente que dá.
né? Então, esse aqui também tem a sua própria cadeia do mesmo jeitinho que a outra tem a sua, desenhada ali em cima, né? Que vai apelando e outro parzinho, e vai apelando, outro parzinho. E aqui também é infinito, certo? Aqui também tem esse deslizamento metonímico. Mas qual que é o pulo do gato do trabalho analítico? É quando a gente faz um movimento não mais só de combinação, mas um movimento de substituição. Esse movimento de substituição, o Lacan chama de metáfora, né? No seminário 5 você vai encontrar muito disso. Ele até propõe fórmulas da metáfora e metonímia. Ele fala sobre bucles enquanto fala de metáfora. Bucle, fórmula da metáfora e metonímia, sujeito denunciado, sujeito denunciação. Tudo isso você também encontra no Acervo Vaiselle com as referências já dos textos para você ler. Mas o que é esse movimento? É quando a gente pega um significante daqui e coloca uma proposta de associação livre com um significante da outra cadeia. E aí acontece um movimento aqui que não é mais um movimento de deslizamento metonímico, e sim de um deslizamento metafórico, né? E aí esse movimento metafórico, ele vai criando um novo sentido. É como se a gente pudesse, vamos ver um exemplo aqui. Esse que é fraco por quê? Porque não carrega 1 quilo de arroz. E esse que não é fraco, ele carrega 1 quilo de arroz, mas ele também é esse que tem muito dinheiro. Apareceu aqui, esse que tem muito dinheiro. E aí é como se a gente pudesse falar, esse que tem muito dinheiro, ele tem muito arroz? E a gente vai propondo inversões aqui, no cada caso um caso, né? Mas o nosso trabalho, ele tá aqui, ó, no corte. Lá no acervo também tem uma aula só de corte lacaniano, que é o nosso trabalho reduzido aqui. Mas a gente não faz sem a metonímia. Então, a metáfora e a metonímia são as formas de operação disso. Eu sei que é muito confuso, né? Muita coisa para você assimilar e nem é essa a ideia. Eu vou colocar aqui um trecho do seminário 11 que eu acho importante para a gente caminhar para o final, mas entenda que todo esse conteúdo é para a gente explicar significante. E uma vez entendendo o significante, você pode criar as suas ramificações a partir desse axioma de que o inconsciente é estruturado como linguagem, né? Então, tem várias formas de estudar sobre isso. Vou escrever umas coisas já que eu volto. Vamos lá para a citação, então. É falso que se possa dizer que a interpretação, como se escreveu, está aberta a qualquer sentido, sob o pretexto de que só se trata da ligação de um significante a outro significante. A interpretação, um trabalho, né, do analista, a interpretação não está aberta a todos os sentidos. A interpretação é uma significação que não importa qual. É uma significação que não importa qual. Ela vem aqui no lugar do S, significado aqui, né, da cadeia, ela vem aqui nesse S e reverte a relação que faz com que o significante tenha por efeito na linguagem o significado. É uma interpretação significativa e que não deve faltar. Isso não impede que não seja essa significação que é para o advento do sujeito. O que é essencial é que ele veja, para além dessa significação, a qual significante ele está como sujeito assujeitado. Eu gosto muito dessa citação porque ela deixa muito clara essa ideia de sujeito para Lacan.
Essa ideia de sujeito para Lacan, eu gosto de usar o exemplo do sujeito a guincho. Quando você vai, estacionar seu carro na rua, e aí tem uma placa que está escrito assim: "Não estacione, sujeito a guincho". Por quê? Porque você está assujeitado a ter o seu carro guinchado. É a mesma coisa aqui no Lacan. Esse sujeito, ele está assujeitado a várias cadeias simbólicas, ele está assujeitado a um monte de imperativos que ele cresceu ouvindo e que existem antes mesmo dele falar de si, né. É ancestral. Lacan vai dizer que para a gente poder, montar uma cadeia, mínima que seja, a gente precisa historicizar, ou seja, a gente precisa ir na história desse sujeito pelo menos 3 gerações, né, para entender as posições discursivas que se repetem desde o pai, desde o avô, desde o bisavô, desde a mãe, desde a avó, desde a bisavó. Se vocês, repararem, o trabalho analítico da psicanálise lacaniana, não importa muito a história do sujeito, mas a história que o sujeito conta da sua história, né. E esse sujeito que eu digo é um sujeito assujeitado, assujeitado nessas cadeias que de fato o aprisionam ou assujeitam, nesses imperativos todos dos significantes. E daí eu volto nesse exemplo que a gente sempre falou aqui, que é: "Eu sou fraco". Talvez isso não seja só um pensamento negativo, um mindset a ser reprogramado ou uma falta de Deus. Talvez isso seja um significante que insiste e persiste. Bom, só nesse conteúdo de hoje, nós entendemos que o psicanalista é esse que escuta aquilo que fala através dos significantes e que existe todo um estatuto e todo um ensino muito legal, eh, chamado psicanálise lacaniana, que foi um ensino introduzido e criado, teorizado por Jacques Lacan. E que, se você se interessa pela psicanálise lacaniana e precisa de um apoio para os seus estudos, eu te convido a conhecer mais sobre o Acervo OICL. Então, eu quero também te dizer quais são outros conceitos que você pode aprofundar a partir dessa aula de hoje. Então, sujeito, inconsciente, metáfora e metonímia, sujeito denunciado, sujeito denunciação, real, simbólico, imaginário, pulsão, estruturas clínicas, sujeito suposto, saber, bucles, castração, falo e desejo, nomes do pai e metáfora paterna. Isso tudo pode te ajudar a ter uma relação melhor com tudo isso que você acessou sobre esse significante hoje. Tem esses conteúdos no Acervo ICL com as referências desse jeitinho, as aulas lá, são desse jeitinho que você viu essa hoje. Fora, esses conteúdos, tem outros, tem mais de 70 horas de conteúdo para quem está no início da clínica. Deixa eu pausar aqui minha tela da lousa. Pronto, agora você está me vendo. Então, se você quiser, tem muito mais conteúdo lá no Acervo ICL sobre psicanálise lacaniana para quem está no início. Fora isso, você que está no Acervo ICL, você tem acesso a todos os PDFs, que são as lousas que eu construo, essa que você me viu construir na aula de hoje, já está disponível abaixo da primeira parte da aula, assim como todas as lousas de todas as aulas que tem lá dentro. Vai ser um prazer imenso trocar com você. Se você tiver dúvidas sobre esse conteúdo, deixa nos comentários aqui, que eu venho para moderar. Eu modero pessoalmente esses comentários. Eu gosto muito de estar próxima de vocês. E se você está na Acervo ICL, não esqueça de interagir também na comunidade, o Bonde, que é a nossa comunidade oficial dos membros do Acervo, onde a gente conversa para além dos conteúdos das aulas. É isso, eu vejo você no próximo conteúdo. Tchau!